I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Fala galerinha do nono ano, eu sou o professor Maximiliano Marques e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto um pouquinho controverso. Parece que tem muitos alunos nossos que têm muita dificuldade com a vírgula e é algo relativamente fácil, né? Então vamos estudar, vamos nos concentrar que você vai sair dessa aula de hoje entendendo tudo sobre vírgula. É um assunto muito fácil e ainda vou ajudá-los a responder a rotina da semana. Então fica ligadinho nessa aula que você vai saber tudo mesmo sobre a vírgula. Sobre a vírgula. Na leitura, a vírgula indica uma pausa breve. Eu digo uma pausa breve porque existe o ponto. O ponto é uma pausa um pouquinho mais longa em relação à vírgula. Na escrita, existem regras especiais para empregar corretamente esse sinal de pontuação. Na nossa aula de hoje, nós vamos conhecer algumas dessas regras. Então, fica ligado, presta bastante atenção. Que regras são essas, né? A regra número 1, você pode acompanhar aí pela rotina também. Separar nas datas o nome do lugar, né? Aí o exemplo que foi dado, São José de Ribamar, 6 de novembro de 2020, né? Então, a vírgula aí, ela separa o nome do lugar do nome da data. Por exemplo, quando você faz o cabeçalho no seu caderno. Você obrigatoriamente não tem que fazer isso, colocar o nome do lugar, de onde você está escrevendo, com a data atual. Então, essa separação entre um elemento e o outro é feita através da vírgula, ok? Também em cartas. Você vai escrever uma carta, lá no cabeçalho você também tem que colocar o local e a data, separados pela vírgula. A regra número 2, isolar vocativo e interjeição. Você não sabe o que é vocativo? Pois veja bem, vocativo é um termo meio que fora da oração que indica um chamamento. Quando você está na rua e você vê alguém que você conhece, você não diz assim, ei João, ei Pedro. Quando você quer chamar alguém pelo nome ou pelo menos por uma palavra que vai fazer referência a essa pessoa, você tem que isolar esse nome por meio de vírgulas. Isso é o vocativo. Já a interjeição são palavras que indicam emoção e geralmente são palavras bem pequenas e a gente separa também essas palavras pela vírgula. Vamos ficar bem claro aqui no exemplo. Oi, Daniel, estou aqui. Esse Daniel, que dá uma ideia de chamamento, né? Imagina que Daniel está de costas e você chega para ele e diz assim, oi, Daniel, estou aqui. De certa forma, você está chamando a atenção do Daniel. Então, a palavra Daniel ela tem que vir isolada entre vírgulas, por ser um vocativo. Como também, no segundo exemplo, meu querido, nós temos aí uma interjeição, o a. E esse a também deve vir separado do restante da frase ou da oração por meio da vírgula. Regra número 3. Separar termos em uma enumeração. Enumeração seria aquela ideia de lista, quando você vai citando diversos elementos de um mesmo universo e eles não podem vir na língua escrita sem uma separação. Ele sempre vai vir separado por vírgulas. É o caso o exemplo, acompanha no slide. Comprei sapatos, vestidos, shorts e biquínis. Percebam que esses 4 elementos, essas 4 palavrinhas, sapatos, vestidos, shorts e biquínis, fazem parte do mesmo universo, que é o universo do vestuário. Então, se essas palavras não tivessem vírgulas entre elas, que bagunça não seria, né? Então, por isso, obrigatoriamente, você deve colocar a vírgula, ok? Regra 4. Isolar o aposto. Também não sabe o que é aposto? Então, vamos lá. O aposto ele tem uma função de ampliar o significado de um termo. Ampliar, explicar o significado. Então, é muito claro pelo exemplo. Veja bem, você conhece Goiânia? O aposto é um termo acessório, ele nem precisaria estar aí. Você conhece Goiânia? Como pergunta, já teria sentido completo. Mas veja, a capital de Goiás. Você está observando que esse termo ele está ampliando o significado de Goiânia, trazendo uma informação adicional?
Então, a esse termo, nós denominamos, a denominação que é dada é de aposto. E o aposto ele tem que vir isolado entre vírgulas, nesse caso, tá bom? Então, não esqueça, aposto tem essa função de ampliar o significado de uma palavra ou expressão que já estava expressa ali no discurso. E a quinta regra que nós vamos estudar hoje é a separar o adjunto adverbial, principalmente antes do verbo. O adjunto adverbial ele pode vir no final da oração, bem no início. Quando ele vir ali lá no início, obrigatoriamente você vai ter que colocar essa vírgula, que é como no exemplo que foi dado na rotina. Logo de manhã, vírgula, toma um banho gostoso. Eu estou isolando o adjunto adverbial do restante da frase. Que a frase mesmo ali, o sujeito, o predicado, ela vai começar ali, ó, em toma um banho gostoso. Tem um sujeito desinencial, também chamado de oculto, e eu tenho o predicado, ok? Então esse logo de manhã, ele está dando uma circunstância de tempo. Então aí é um adjunto adverbial de tempo. Nós estudamos isso numa rotina passada. Você já esqueceu? Então vamos relembrar um pouquinho. Volta aí os vídeos das últimas semanas que eu já expliquei o que é o adjunto adverbial, ok? Então vamos praticar um pouquinho utilizando a rotina, que é a atividade proposta pelo outro professor, para que você consiga compreender, tá bem? Principalmente quem já tentou e não conseguiu ou achou muito difícil, eu vou mostrar como é que se resolve esse exercício aqui de uma maneira bem fácil e prática, ok? A primeira questão da rotina, acompanha aí pelo material, ela pede o seguinte, que você relacione as colunas justificando o emprego da vírgula, ok? Então você vai dizer, deixa eu pegar logo aqui a minha caneta, você vai dizer por que essa vírgula foi obrigatória em cada uma das frases de cada uma dessas letras, ok? Então vamos lá. São Luís, 6 de novembro de 2020. Qual é a ideia aqui? Nós falamos ali na regra número 1, não é? Separar o nome do lugar nas datas. Poderia ser São José de Ribamar, poderia ser São Paulo aqui. Sempre que eu tiver um nome do local, o nome e a data, sempre eu vou ter essa vírgula separando-os. Então aqui seria o A, né? Aqui na letra B, logo de manhã o pão está quentinho na padaria. Observe que tem alguma informação aqui adicional, dando circunstâncias de tempo. Então, nós temos aqui um adjunto adverbial de tempo. Então, aqui, cadê aqui? Achei. Vem aqui, separar o adjunto adverbial, sobretudo antes do verbo. C. Os materiais escolares em falta são caneta, borracha, caderno e apontador. Observem que eu fiz uma enumeração, né, de elementos do mesmo universo. Caneta, borracha, caderno e apontador são produtos que eu localizo facilmente numa papelaria, não é verdade? Então, cadê aqui? Separar os termos em uma enumeração. Você conhece Salvador, a capital da Bahia? Perceba que a capital da Bahia está explicando a palavra Salvador. Você não precisaria nem ter esse elemento aí para entender essa frase, mas se você tem esse elemento, é porque ele está explicando a palavra Salvador. Então aqui nós temos o que a gente chama de quê? De aposto. Opa, letra D. Oba, meus primos chegam hoje. Essas palavras que indicam emoção, geralmente curtinhas, só podem ser interjeições, não é verdade? Vamos ver se a letra F realmente corresponde a vocativo. Não seja precipitada, filha. Esse filha chama a atenção dessa criança, dessa pessoa. Então, nós temos aí, se nós temos um chamamento, nós temos aí um vocativo. Então, aqui. Fácil, né? Essa daqui. Vamos ver a próxima da rotina. Segunda. No segmento, você sabe porque todo mundo sente... vírgula, ao longo do dia, vírgula, aquela vontade de se espreguiçar, a expressão separada por vírgulas ela é o quê? Então a gente vai ter que observar que todas as opções elas dão ideia de adjunto adverbial, e isso é muito fácil, né? Adjunto adverbial porque ela vai dar uma circunstância. Aí ela dá uma circunstância de modo, tempo, lugar
ou intensidade? Ao longo do dia. Essa noção de dia, de mês, de semana, todas elas dão noção de quê? De tempo, né? De temporalidade. Então, ao longo do dia, funciona nessa oração, nesse período, como adjunto adverbial de tempo, que exprime a ideia de tempo. Então, tá aí a nossa respostinha. Muito fácil também essa questão. Terceira questão. Analise as frases abaixo e marque a alternativa incorreta sobre o uso da vírgula. Ele quer saber a incorreta, então muito cuidado. Letra A. Fortaleza, 5 de novembro de 2020. Ele está informando que foram usadas vírgulas, né? Uma vírgula, aliás, para separar o local da data, tá certo? Certinho, nós vimos ainda agora. Letra B. Visitamos a cidade de Recife, capital de Pernambuco. Esse capital de Pernambuco também é um aposto, não é verdade? Nós vimos ainda há pouco, né? Que o aposto ele explica, ele oferece uma informação adicional. Então, nem precisaria ter essa expressão capital de Pernambuco. Se ela tem, ela está dando uma informação. Se ela existe, é porque ela está dando uma informação adicional. Então, certinha. À noite sairemos, né? Usada para separar o adjunto adverbial, principalmente antes do verbo. Nós temos o verbo sair e nós temos a noite, que dá circunstância de tempo. Também está certa. E a letra D, está errada aí, não é C de novo, é D. Meninos, fiquem quietos. Usada para separar a interjeição. A palavra meninos é uma interjeição? Não é verdade? Você sabe que a palavra menino é um substantivo comum. Então, aí nós temos, na verdade, uma separação do vocativo, que dá essa ideia de chamamento. Imagina que a sala aí está toda... um professor chega e a sala está toda bagunçada, os meninos estão conversando, aí o professor diz, meninos, fiquem quietos. Então, essa palavrinha meninos, ela dá uma ideia de chamamento. O professor está chamando a atenção. Então, ela está errada aqui. Não é interjeição, e sim é um vocativo. Então, a resposta corretinha aí, letra D. Ficou na dúvida ainda? Então, procura o professor da disciplina de língua portuguesa, tá bem? No WhatsApp ou pelo qualquer meio que vocês estejam se comunicando. Eu vou ficar por aqui. Nossa aula finaliza, tá bom? Eu volto com vocês semana que vem. Novas aulas, com novos conteúdos e ajudando vocês sempre a tirar 10 na rotina, tá bom? Porque logo vai ter avaliação de novo. Aí eu não vou entrar mais em cena, tá bom? Até mais. Tchau.